O próximo palestrante é um pouco diferente dos anteriores. Na verdade, já teve o Mário, que também não é advogado, mas a gente vem depois com uma advogada, e agora a gente vem com um engenheiro da computação. Ele é formado engenheiro da computação pela PUC do Rio. Apesar disso, ele é conhecido como mineroca, né? Então é um pouco mineiro, um pouco carioca. Colunista da Endeavor do Brasil. Ele também tem uma consultoria, sócio da Lean Performance. Ele é consultor de OKR, é isso o assunto que ele vai trazer para a gente. Basicamente, a missão dele é ajudar as empresas a terem alto desempenho. Com vocês, Felipe Castro. Vocês já viram então que eu não sou advogado, não estou nem com roupa de advogado, vim de propósito, assim, para... Eu quase vim de tênis, mas achei que ia ser meio insulto, mas então já vim para mudar um pouquinho. Eu gostei que eu sou a cobaia, né? Ele vai começar a buscar pessoas no meio da minha frase. Obrigado por avisar. Está todo mundo agora bem mais a fim de participar da minha palestra. Obrigado. Mas então, eu já falar de um tema que não tem nada a ver com direito, não é só para advogados, na verdade, é tentar trazer ferramenta de gestão para a advocacia. Tá? E hoje eu vou ensinar uma mágica para vocês. Eu queria ensinar um truque mágico, e é intencional que é o Obama ali na foto, tá? Porque eu acho que a gente vai sentir saudade dele. Com todas as críticas que vocês podem entender, a gente vai sentir saudade dele. Mas então a gente vai ensinar vocês a fazer uma mágica hoje. É um truque de gestão que é garantido melhorar a performance de qualquer time, qualquer indivíduo, qualquer função. Tá? Não só o arco-íris, mas é garantido que melhora a performance. Tá? E esse truque, imagina que eu tenho aqui uma curva de performance. Basicamente, vou pegar as pessoas. Imagina eu estou pegando todos os seus advogados no seu escritório, estou pegando todos os advogados no seu departamento jurídico. E aí eu estou ordenando eles por quem performa mais e performa menos. Tá? E aí, aqui no meio eu tenho uma pessoa que está na mediana. Olha, ele é médio. Né? Ele performa melhor que metade dos advogados do seu escritório. E aí imagina que com esse truque mágico, eu conseguisse pegar essa pessoa e levar ele para 80%. Olha, ele estava na mediana, hoje em dia ele é melhor que 80% dos advogados do seu escritório. Com somente um truque. Imagina que se eu botasse um complementozinho, ele passasse a ser melhor que 90% dos advogados do seu escritório. Legal esse truque? Só que não tem mágica nenhuma. Nenhuma. Tem meta. Meta faz exatamente isso. Se eu tenho metas específicas e ambiciosas, eu consigo pegar a pessoa que tem um desempenho mediano e levá-la para 80% de performance. Se eu adiciono feedback, ou seja, além de ter meta ambiciosa e específica, eu acompanho essa meta e falo dessa meta, eu levo essa mesma pessoa para 90% de performance, comparado com pessoas que não usam meta. E aí, esse aqui é o professor do MIT, o Donald Sull. Ele fala que o fato que metas estão diretamente ligadas à melhoria de performance é uma das descobertas mais comprovadas da ciência organizacional. Tá? De fato, em 50 anos, existiram mais de 150 estudos que provam que meta melhora a performance. E esses, literalmente, centenas de estudos cobriram diversas funções. Sim, advogados também. Tá? Advogado também entra aqui. Então, a gente tem essa mania de falar minha profissão é especial, mas toda profissão fala isso. Se toda profissão é especial, nenhuma é. Né? É claro que toda profissão tem sua especificidade, mas tem muita coisa que funciona para qualquer ser humano. Meta é uma delas. Tá? Só que, se a gente vai falar de meta, a gente também precisa saber que a gente está em 2016. Né? E o fato é que o modelo de gestão que a gente usa hoje, o modelo de gestão tradicional, ele está completamente quebrado, ele não funciona mais para 2016. Ele não funciona mais com clientes que procuram você por WhatsApp e não funcionam mais com o tipo de público que a gente lida. Tá? Nós ainda gerenciamos nossas empresas, nossos escritórios, da maneira que nossos avós gerenciavam empresas. Nosso modelo ele é baseado nas ferrovias. Esse é o modelo mental que a gente ainda usa. E tem alguns dados para mostrar o quanto que esse modelo está quebrado. Nos Estados Unidos, 68% das pessoas não estão engajadas no seu trabalho. Engajamento é uma medida de conexão emocional. Basicamente, 68% das pessoas não se importa com o seu trabalho. Elas acham chato, tedioso, querem vender miçanga lá em Trancoso. Elas não estão nem aí.
O dado mundial é ainda pior. 87% das pessoas, isso inclui o Brasil, não se importa com o seu trabalho. Essa é a minha explicação, porque tem tanto meme na internet. Porque 87% das pessoas estão no Facebook, no WhatsApp, o dia inteiro. Ou mandando WhatsApp para, né, advogado de madrugada. Tá? Sobra muito tempo quando você não tem nada para fazer no escritório, está muito chato, né? Sobra muito tempo. Então, no resto do mundo, 87% das pessoas não se importam com o seu trabalho. Uma pesquisa do Donald Sou, aquele professor que eu mencionei, mostra que 45% dos gestores não sabe dizer nenhuma prioridade da empresa que eles trabalham. Nenhuma. Eles não sabem se é para ir para a esquerda ou para a direita, não sabem se a prioridade é azul ou laranja. Não fazem ideia. Essa mesma pesquisa ela pergunta para as pessoas: qual é o maior desafio de executar a estratégia? Ou seja, qual é o nosso desafio de fazer acontecer? 40% fala falha de alinhamento, 30% menciona falha de coordenação entre times. Então, a situação que a gente está hoje é: as pessoas não se importam com o seu trabalho, elas não sabem para onde a empresa está indo e não conseguem fazer os pares irem na mesma direção. A gente precisa mudar, precisa de alguma alternativa para isso. Como é que o Silicon Valley resolveu esse problema? Como é que o Silicon Valley define meta? Eles usam OKR, a sigla quer dizer Objectives and Key Results. Foi criado originalmente pela Intel. A Intel, apesar de ser hoje uma empresa gigantesca, já foi uma startup pequenininha. Eles tinham um problema que a empresa estava crescendo muito, muito rápido. Imagina uma empresa que está crescendo 10 vezes no ano. Você não consegue gerenciar uma empresa que cresce 10 vezes no ano da mesma maneira que você gerencia a Vale, a Petrobras. Aliás, a Petrobras é um péssimo exemplo. Nada melhor gerenciado como a Petrobras, né? Mas, enfim. Então, eles começaram a desenvolver essa nova maneira de gerir uma empresa. E a primeira pergunta que o pessoal da Intel fez foi: por que meta tem que ser anual? Anual é tão arbitrário quanto semanal, mensal, semestral, trimestral. Eu posso fazer meta para o período que eu quiser. E eles começaram a fazer meta todo mês. Todo mês eles sentavam, definiam metas e iam medindo e acompanhando as metas. E aí, então, criou esse processo que a gente chama de meta ágil. Ou seja, em vez de eu fazer um planejamento para o ano inteiro, é muito mais ágil, você vai fazendo metas em ciclos mais curtos. Hoje em dia, o padrão no Silicon Valley é fazer meta a cada 3 meses. Cada trimestre você senta e faz as suas metas. Para poder fazer meta tão curto, tão rápida, tem que ser muito simples. Eu não posso gastar 2 meses fazendo meta para o trimestre. Não funciona. Como a Intel fazia meta todo mês, a ideia é fazer meta em dias e não em meses. Mas o que realmente decolou, quando o Google adotou em 99, mais ou menos na época dessa foto, quando eles tinham menos de 1 ano de operação e mais ou menos 30 pessoas. Mais ou menos quem está aí na foto. Você imagina o patrimônio dessas pessoas hoje, né? Mas numa das minhas palestras, alguém corrigiu: imagina se alguém saiu. Tem o Pete Best, que é o baixista que saiu dos Beatles, né? Mais ou menos da mesma categoria. Né? Eu saí do Google quando eles tinham 1 ano. Né? Esse aí deve escutar do marido, da esposa, a vida inteira. Você saiu do Google. Mas então foi nessa época aqui que o Google adotou. Tá? E aí o OKR suportou o crescimento do time de 40 pessoas para mais de 60 mil. Então funciona o OKR para 5 pessoas, timezinho pequeno, como dezenas de milhares de funcionários. Quem mais usa lá fora? Twitter, LinkedIn, Dropbox, GoPro, Yahoo, Amazon uma versão, Spotify uma versão. Aqui no Brasil várias empresas de tecnologia usam, inclusive a Aurum, né, entre várias outras. Nubank, vocês devem conhecer, várias outras empresas de tecnologia usam aqui no Brasil também. Esse é o John Doerr. John Doerr é considerado o melhor investidor de tecnologia e internet de todos os tempos. Ele só investiu na Amazon e no Google, mais nada. E ele era do board das duas empresas até 2010, teve que sair da Amazon em 2010, quando deu muito conflito de interesse. E ele trabalhou na Intel e ele levou o OKR para o Google, né, e para outras empresas que ele investiu. Ele tem uma regra para criar meta. Olha, o mínimo para você ter uma boa meta é seguir essa estrutura aqui. Você tem que dizer o que você vai fazer e como é que você vai medir. Se você não diz como é que você vai medir, não é uma meta, é um desejo, é uma vontade, uma intenção. Quero ser referência em direito digital. Parabéns para você. Se você não disser como é que você vai medir, é só um desejo, é só uma vontade.
E quando você não define como é que você vai medir, é muito mais fácil a gente criar falso compromisso, porque eu não estou me comprometendo com nada, é só um sonho. Ah, que legal. Agora, quando você diz como é que eu vou medir, aí você começa a ter a conversa, começa a ter esse debate. Isso é realmente referência ou isso é só, né, estamos só nos enganando? Então, a melhor maneira da gente entender como é que você usa o OKR é usando esses dois componentes. Em OKR eu tenho o objetivo, que diz o que você quer fazer, o que você quer atingir, e um conjunto de Key Results, que dizem como é que você vai medir se você está indo em direção da sua meta. Então, em OKR, a primeira grande diferença é que o objetivo ele é para ser motivacional. O objetivo em OKR é o motivo que você sai da cama de manhã. Você não sai da cama de manhã para, tenho que cumprir aquele prazo. Nossa, que vontade de acordar. Né? Se você acorda de manhã para fazer algo grandioso, algo motivador, eu quero ser referência, eu quero encantar meus clientes, o que você quer fazer? Então, o objetivo ele é qualitativo, ele é motivacional, ele é memorável. Ele pode ser divertido. Ele pode ter palavrão, pode ter gíria, pode ter piada, pode ter o que você quiser. Seu cliente não vai ler a sua meta, não tem problema. Por que as pessoas esquecem das metas? Porque elas são chatas. São longas. Ninguém lembra daquilo. Então, em OKR, uma das coisas que a gente muda é que o objetivo pode ser divertido, pode ser cativante. Meta não tem que ser chata. Coisas chatas são esquecidas. Então, alguns exemplos aqui de alguns objetivos reais. Um time de marketing colocou esse objetivo aqui, converter mais que igreja evangélica. Né? Porque eles querem converter os leads em clientes. Todo mundo lembra. E veja, tem converter, então todo mundo entende. Né? Então, não é concurso de piada, mas algo que seja divertido e que engaje o time. Esse é da Auron, eu adoro, eu sempre uso como exemplo, que é todo mundo feliz. Os clientes estão felizes, os funcionários estão felizes e os acionistas estão felizes porque a gente está dando dinheiro. Então, são várias medidas de satisfação e está todo mundo feliz. Veja que sim, pode ter emoticon. Tá? Eu lembro o dia que a gente estava fazendo, a Marcela falou assim, pode ter, olha lá, Marcela, pode ter. Marcela que está ali atrás, pode ter carinha feliz, pode ter o que você quiser. Ninguém disse que não pode. O que está escrito não pode? Pode ter o que você quiser. E aí depois dessa parte divertida, fun, soft, vem a parte hard, que é medir. Então vem os key results, aí é quantitativo, aqui é a parte engenheiro da coisa. Tá? Então, para cada objetivo eu tenho que medir, tem uma série de key results. Tá? Eu vou dar um exemplo bem digital, depois a gente vai falar um pouquinho dos exemplos jurídicos. Então eu tenho um objetivo que é encantar os clientes, né? Curto, simples, memorável. E aí um conjunto de key results. Sem esses key results eu não sei o que é o cliente encantado. Tá? Aqui bem digital. Eu tenho um produto digital, então eu quero que as pessoas voltem no meu site, eu quero que elas estejam satisfeitas, Net Promoter Score é uma medida de satisfação, eu quero que elas venham sem eu gastar dinheiro, eu quero que elas não tenham churn, não cancelem, e que usem o nosso produto. Imagina que na área jurídica, departamento jurídico ou num escritório, eu poderia ter taxa de êxito processual. Se eu sou um escritório, eu poderia ter billable hours de cada advogado. Eu poderia ter, se é um departamento jurídico, custo médio por processo. Eu poderia ser taxa de acordo. Eu quero fazer mais acordos. Então, quantos eu consigo gerar acordo? Quantos eu consigo evitar judicialização? Posso fazer acordo pré e para a justiça. Então, você pode ter uma série de results que você poderia utilizar como exemplo na área jurídica. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo já sabe fazer, então? Então, como a gente está com o tempo sobrando, vamos fazer um exercício. Fala com a pessoa à sua direita, se não tiver ninguém à sua direita, fala com a esquerda, escreve um objetivo com até 5 key results. Considera que é para vocês, área jurídica. Tá? Pode escrever no celular, pode escrever no papel, pode escrever onde vocês quiserem. Eu vou dar 5 minutos. Tá? Então, eu quero um objetivo com até 5 key results. Define uma coisa que você tem que atingir com até 5 maneiras que você vai medir o seu sucesso. Pode ser? 5 minutos. Pessoal, vamos voltar, por favor? Vamos lá? Pessoal, vamos voltar? Vou fazer uma coisa. Quem consegue me ouvir, bate palma uma vez. 1, 2, 3. Muito obrigado, muito bem. A organização agora vai escolher algumas pessoas para apresentar os OKRs que elas fizeram ou alguém quer ser voluntário? Como é que é? Você? Maravilha. Voluntário é sempre melhor, né? Vai lá,
dobrar o faturamento mensal em 6 meses. Aí seria... Sou. Você acha que você vai engajar o time na ponta? O time é pequeno. Divulgar em mídia, né, mas isso eu não quantifiquei. O que eu quantifiquei? Nesses 6 meses, consegui 5 correspondentes judiciais, publicar conteúdo, uma vez por semana, um conteúdo novo por semana no site, contactar 100% dos clientes ativos e inativos, fazer um follow-up e participar de um evento externo ao mês. Tanto participar de evento quanto publicar são atividades, tá? Então, que podem ou não funcionar. Tá? A gente vai ver aqui que o ideal é você focar no valor, no resultado da sua atividade e não na atividade em si. Tá? E, idealmente, botar um objetivo que seja mais cativante, mais memorável, mas dobrar o faturamento pode ser. Pode ser. Você tinha uma pergunta? Felipe, o que acontece? Hoje, a maior parte dos escritórios de advocacia são escritórios pequenos, né? Então, o advogado ele é o vendedor, o advogado ele atende o cliente. Quando você fala de uma estrutura de meta, de feedback, isso exige pessoas. Aumenta o custo, aumenta o trabalho. Então, eu queria entender assim, se existiria alguma solução um pouco mais viável para o pequeno, para aquele cara que trabalha com 1 ou 2 pessoas só. Porque aí já entra um processo administrativo, já entra mais uma questão, a empresa precisaria ter mais uma ou 2 pessoas para gerir esse tipo de coisa. Não precisa não, é um Excel que você preenche o número da semana. A sua empresa deve ser maior que a minha, eu sou sozinho, então eu tenho meta. Então, quando eu falo de feedback, você medir, olhar para ele, conversar sobre aquilo, uma vez por semana, meia hora. E veja, isso melhora a performance de 30% a 50%. É um salto de performance gigantesco para uma conversa. Se você tiver você medir, olha, temos que contatar 100% da base e trazer, sei lá, 30% deles. Você toda semana medir aquilo ali e conversar sobre aquilo, aquilo é feedback. Ou seja, eu estou acompanhando o resultado. Isso dá mais 10% de 10%, não é 10% de performance, mas você pula para 10% para frente. Tá, mas aí não é meta. Aí você está dizendo que você não consegue vender. Esse é outro problema. O que eu estou te dizendo aqui é que você consegue acompanhar a meta em meia hora. Eu não estou dizendo que em meia hora você vai fazer o seu trabalho inteiro. Não estou dizendo que em meia hora você resolve todos os seus processos, faz todas as suas petições. Eu estou te dizendo que você consegue acompanhar, por exemplo, êxito processual. Você vai medir uma vez por semana, vai sentar uma vez por semana com só as 2, 3 pessoas que você trabalha, vai conversar sobre aquilo. Eu vou mostrar mais para frente. Tá? Mas é muito leve. Felipe, tem mais um voluntário ali. Tá? Bom dia a todos. O objetivo seria fazer os empresários perder o medo do oficial de justiça. Isso seria no contexto de uma carteira de defesa. Você não está em Curitiba, não, né? Não, não. Ah, tá. Isso seria para a gestão de uma carteira de consumo, né? Defendendo a empresa contra os consumidores, né? Foge também de construção civil, tá? Não é. Tá. Os controles seria primeiro se antecipar a citação em 100% dos casos, ou seja, localizar os processos antes do cliente receber a citação, 100% dos casos. Fazer acordo pré-judicial, né, antes da contestação, em 70% dos casos com risco moderado ou alto. Ok. Conseguir a improcedência em 50% dos processos que não tiverem acordo. E, por último, reduzir o passivo global da carteira em até 40%. Maravilha. Nesse caso, você só precisa ter uma definição clara do que é risco baixo, médio, moderado, alto. Você tem que ter uma definição muito clara do que é isso. Tá. O seu segundo ou terceiro cruzado está sobre risco. Você tem que ter definição clara. Não é uma coisa que eu acho que é diferente do que você acha. Tem que ter um padrão único para todo mundo. Tá? Ok. Vamos seguir aqui, então? O que é sucesso? Felipe, desculpa. Tem uma pergunta aqui que estava te esperando.
Pode ser agora ou depois? Pode ser agora. Oi, tudo bem? Enquanto a gente estava fazendo o nosso aqui, eu consegui ouvir que a maioria das pessoas estava tentando montar com relação a captar mais clientes, que acho que também é uma coisa que hoje a gente tem uma dificuldade. Aqui a gente pensou que para captar cliente a gente precisa de um atendimento ágil, a gente precisa de um time engajado e a gente precisaria da satisfação desse cliente, porque ele pode te gerar um outro cliente ou um novo trabalho. E você vai medir como? Essa é a questão, de medir essa satisfação. Satisfação é fácil. Satisfação, você tem várias métricas de satisfação. Ali o segundo é Net Promoter Score, que é uma medida de satisfação. Basicamente, você faz uma pergunta para o cliente, que é de 0 a 10, qual é a sua chance de indicar esse escritório, esse departamento, para um amigo. Tá. E aí você pergunta por quê. São 2 perguntas na prática. E aí, se você procurar NPS, Net Promoter Score, na internet, vai ter 200 artigos para te ensinar como fazer. É super simples, SurveyMonkey faz, Google Forms resolve. Minha pergunta é, como é que você vai medir o primeiro, que é atendimento ágil? Medido por? Eu acho que você mede pelo tempo que você levou para entregar aquele trabalho e pelo tempo que ele te mandou um novo. Né? Então, porque na advocacia... Aí são 2 medidas. Você pode até quebrar em 2. Você pode medir, sei lá, buy again, ou seja, o cara recompra, está comprando novamente. Ou você pode medir o tempo que você levou para retornar. Ele teve uma dúvida, quanto tempo eu levo para... Você pode medir, tem um SLA nesse caso. Tá? Respondi sua dúvida? Sim, era isso. Maravilha. Obrigada. Seguindo aqui, então. O que é sucesso? Sucesso quer dizer coisas diferentes para pessoas diferentes. Se eu sentar num escritório mesmo de 3 pessoas e perguntar para vocês 3 o que é sucesso para o seu escritório, eu vou ter 3 respostas diferentes. A gente precisa ter uma resposta única do que é sucesso. Todo mundo precisa estar indo na mesma direção. O Michael Phelps, obviamente, é uma pessoa muito bem-sucedida. Né? Essas são as medalhas que ganhou somente em Pequim, em 2008. E eu comparo, geralmente, o Michael Phelps com o meu primo, tá? Rodrigo Castro, porque o Rodrigo é nadador olímpico. O meu primo ele foi para 3 Olimpíadas, 3 campeonatos mundiais, ganhou medalha em Pan-Americano, fez semifinal olímpica. O Rodrigo, ele foi 9º melhor no mundo no que ele faz. Então, para mim, o Rodrigo é um enorme sucesso. Eu não conheço ninguém que seja 9º melhor no mundo. Você conhece alguém que é 9º melhor no mundo? Eu não conheço ninguém. Então, para mim, o Rodrigo é um sucesso gigantesco. Né? Se alguém me apresentar para o Gustavo Kirchner, talvez eu fale, pô, Gustavo, algum brasileiro, mas, para mim... mas então o Rodrigo, para mim, é um enorme sucesso. Mas se perguntar para o brasileiro médio, não ganhou medalha, não é bom. Né? Não é sucesso. Se você vai para os Estados Unidos ou Europa, se você vai para a Olimpíada, você é chamado de Olympian para o resto da sua vida. Então você é reconhecido como, realmente, ir para a Olimpíada é um grande feito, né? Um grande achievement. Inclusive nos Estados Unidos, se você é um Olympian, você tem desconto no imposto de renda o resto da sua vida. Eu não sei por quê, mas tem. Por favor, alguém acesse lá a legislação americana, né, tributária para explicar por quê. Então, em alguns lugares, simplesmente ir para a Olimpíada já é sucesso. Para o Michael Phelps é piada, né? Como assim para a Olimpíada? Como assim semifinal? Eu quero ser o melhor de todos os tempos. Ele ganhou 8 medalhas de ouro somente em Pequim, ele tem 27 medalhas olímpicas no total, 23 medalhas de ouro. Ele é disparado o melhor de todos os tempos. Então a gente precisa perguntar para cada escritório, para cada departamento jurídico, o que é sucesso para o seu departamento, para o seu time? É ir para a Olimpíada, é fazer a semifinal ou ser o melhor de todos os tempos? É essa a pergunta que a gente precisa responder. E o OKR, quando bem utilizado, ele define a régua do sucesso. Como é que a gente vai medir se a gente está tendo sucesso? Então o OKR, ele cria critérios de sucesso claros e mensuráveis. E esses critérios de sucesso eles são compartilhados. Não adianta eu ter um e meu sócio ter outro, ou eu ter um e meu chefe ter outro. A gente tem que pegar esse critério de sucesso e compartilhar com toda a equipe, todo mundo está indo na mesma direção, todo mundo sabe o que a gente está buscando. E aí, a gente precisa se perguntar que tipo de time a gente quer ser. A gente quer ser um time de hamster? Que corre, corre, corre e não chega em lugar nenhum? Eu posso publicar artigo pra caramba, vou a evento, dou palestra, mas no final, se ninguém comprar o meu serviço, adianta alguma coisa? Eu publico um monte de artigo de blog super divertido, interpretando o STJ com linguagem da periferia, mas se ninguém lê, adianta alguma coisa?
ninguém me procura, não adianta nada. Então, a gente tem que saber se a gente vai medir esforço ou resultado. E aí, existem dois tipos básicos de Key Results, aliás, dois tipos básicos de meta em geral. O primeiro é Key Result baseado em atividade. É basicamente uma to-do list. Você vai lá ticando, mandar a campanha, escrever o artigo, ir no evento. O Key Result baseado em atividade, ele mede o atingimento de tarefas, deliverables de projeto, etc. E eu tenho Key Results baseados em valor. Key Results baseado em valor, ele mede a entrega de valor para a organização ou para o cliente. Valor é qualquer coisa que o seu cliente queira pagar por. Eu quero pagar por uma advogada que me atende de madrugada no Facebook. Tá? Então isso para ele é valor. É um advogado que não parece advogado. Ou eu quero um advogado formal que vem aqui de terno. Eu estou comprando confiança, agilidade, estou comprando reputação. Qualquer coisa que o seu cliente queira pagar por é valor. Quem define o que é valor é o seu cliente. E os Key Results têm que ser baseados em valor. Justamente porque eu uso um presente para representar o valor, justamente que o presente bom ou ruim, quem diz é quem recebe. Valor é a mesma coisa. Quem diz se tem valor ou não, né? Algumas pessoas podem querer pagar R$5.000 numa bolsa. Para mim, obviamente, não tem valor nenhum. Para as pessoas que compram R$5.000 numa bolsa, tem valor. Então, o Key Results deve ser baseado em valor. Basicamente, a gente quer criar uma cultura de foco em resultado, não foco em tarefa. Se você quer dobrar o seu faturamento em 6 meses, você não quer que o outro advogado assim, a gente não está vendendo nada. Pô, mas eu escrevi um monte de artigo, publicando, estou indo para evento que é uma loucura. Não é essa cultura que a gente quer. Se o objetivo no final é faturar mais, então eu tenho que medir o resultado e não a tarefa. Então a ideia é que a gente foca no destino e não no meio para chegar lá. Então, o que a gente faz? A gente vai separar os OKRs das ações. Então, eu tenho o objetivo, onde é que eu quero chegar, o Key Results, como é que a gente vai medir, e as iniciativas, que são todas as tarefas que a gente vai fazer para atingir nosso objetivo. Então, se eu quero dobrar o faturamento, eu vou listar um monte de tarefas. Algumas tarefas vão funcionar, outras não vão funcionar. Eu vou listar como iniciativas. E aí é muito importante saber se você pode ter meta ou resolução de ano novo. Alguém aqui fez resolução de ano novo, está pretendendo fazer agora em janeiro? Tem alguém que ainda acredita nisso? Que geralmente... Você lembra da sua resolução de ano novo do ano passado? Ir para academia, viajar, ver mais os amigos, ler livros, geralmente entra. Né? E geralmente lá por fevereiro você já não lembra mais de nada. Né? Então, meta, você tem que incorporar ela no seu dia a dia. Meta é algo que você acompanha. Se você não acompanhar, não adianta absolutamente nada. É muito comum entrar em empresas, a gente pergunta para os diretores, legal, a gente vai pegar as metas e vamos transferir para converter em OKR. Vocês não lembram da meta, do ano atual. Eu já vi diretores de empresa grande e viraram assim, a gente definiu essa métrica para o ano passado, a gente ficou 4 horas discutindo isso, qual é a meta que a gente escolheu mesmo? Eu falei, espera aí. Eles não lembram da meta. Eu já vi um diretor puxar uma planilha dizendo que a meta era 18, outro puxar uma planilha dizendo que era 13. Olha, vocês nem concordam que é a mesma meta, porque ninguém lembra dela. Então, o que a gente faz, e aí para responder aquela sua pergunta inicial, em OKR tem um conceito que é um check-in semanal. É uma reunião curtíssima, meia hora, 40 minutos, que é focada em acompanhar resultado. Ao invés de falar de todos os incêndios que estão acontecendo na sua vida, você olha para suas metas e acompanha aqueles OKRs. E ao invés de você dar a justificativa, você fala o número, não interessa que o seu cachorro comer a sua petição. Tá? O que interessa é o resultado. Fala do resultado, qual é a sua ação que você está fazendo para melhorar para a próxima semana, e aí em toda semana você vai acompanhando. Isso entra na cultura da empresa. Tá? Isso leva para a empresa grande menos de 1 hora. Com 3 pessoas você vai fazer em 20 minutos. Quanto tempo vocês fazem, Neto, hoje em dia lá, o check-in? Então, a aula não faz em meia hora. Vocês têm o quê? 90 pessoas? Né? Quantas pessoas tem na empresa? 70 pessoas. Uma empresa de 70 pessoas consegue a diretoria fazer em meia hora. Então, viu que eu não combinei com ele, perguntei depois. Tá? Então, o importante é isso. Você criar essa cadência de acompanhar, aí você vai ter resultado. E aí você vai aprender o que funciona, o que não funciona e vai acompanhando. Tá? Um pilar de OKR é transparência. Né? Todo mundo consegue ver os OKRs da empresa, todo mundo sabe o que está acontecendo. E parar aqui em transparência vai ser mais fácil. Dado que eu tenho 34 segundos, então deixa eu... Vou pular esse finalzinho aqui.
Quem quiser me procurar, meu site está aqui, leanperformance.com, no Twitter, Mito Felipe, e também no LinkedIn, tá? É só me procurar. Em todas as redes sociais é o mesmo usuário, é o Mito Felipe, tá? Facebook é mais difícil de responder, mas LinkedIn ou Twitter eu respondo, tá? Tem tempo mais uma pergunta? Como é que é? Temos. Cabe uma pergunta aí. Eu sou Eduardo, tudo bem? Deixa eu te falar. Tu falou, a gente pegou aqui fazer aqui a meta e os 5 results, mas a gente só fez 2. De cara já... Mas é até 5, quanto menos melhor. 5 é o limite máximo. Se você Mas fizer... é porque esses 2 já engataram ali e tá sem a mais. Tá? Mas o colega falou aqui dobrar faturamento. O nosso era aumentar faturamento. Aqui nós somos 3 sócios, então a gente tem uma dificuldade muito grande de passar isso para a nossa equipe. Então, nós temos hoje lá 12 pessoas trabalhando conosco, então nós 3 estamos bem focados. Mas passar essa meta para a equipe, aumentar faturamento, é difícil para quem tem mentalidade de servidor público. Eu chamo isso que, normalmente, o funcionário fica ali esperando a ordem, segunda a sexta. Vocês trabalham juntos, então? Nós 3 somos sócios. Vocês 3 atrás. Exatamente. Tá. Okay. Então, a meta, aumentar faturamento, uma dica de como transformar isso em algo mais palatável para uma equipe. É que aumentar o faturamento é chato, né? Horrível, né? Vou acordar hoje e vou aumentar o faturamento. Não motiva o time. Ser o escritório que mais cresce no Brasil, ter o escritório que mais cresce no nosso estado, na nossa cidade, crescer mais que, sei lá, qualquer coisa que cresça muito. Você pode fazer o que você quiser. Não meter faturamento no meio é uma dica, né? Fala de crescimento e não de dinheiro, geralmente é melhor. Mas depende, se a sua cultura falar de dinheiro, não tem problema nenhum. Mercado financeiro, o pessoal fala de dinheiro tranquilamente, não tem problema nenhum. Depende do que funciona na sua cultura. Por exemplo, tem uma área de compliance que ela tem 2 objetivos. Um era acabar com o jeitinho brasileiro e controlar mais que manchata. Controlar mais que manchata, todo mundo vê legal. Manchata, assim, ela não vai fazer seu mal, mas ela vai te encher o saco para você fazer o certinho. Isso é uma área de compliance. Legal. Exatamente cara de compliance, boa, né? Manchata deixa você brincar, mas ela vai te encher o saco para não brincar e se machucar. É isso aí. Então, hora de compliance. Então, teve tem um time que botou assim, faturar tanto a ponto de você ter 4 happy hours por mês. Qualquer coisa que motive o seu time. E, geralmente, quando você fala que pode ter piada, as pessoas começam a fazer piada, as pessoas começam a fazer brincadeira. Quando eu falo que pode ter palavrão, então, aí, nossa, tem gente que pira. Começa a botar palavrão, e no final nem acaba com tanto palavrão, não. É só para ter a criatividade de poder se liberar. De novo, seu cliente não vai ver. Espero que o seu cliente não veja. Tá? Se tem palavrão, não mostra para o cliente. Tá? Tá bom? Obrigado, pessoal.